Olá você, estamos chegando, trazendo como primeira matéria do Câmara Brasil dessa semana, o biomagnetismo médico. Você sabe o que é? O que ele faz? Para quem ele serve? O que ele trata? Como é feito o diagnóstico? A nossa referência é o Dr. Kleber Fabri. Vamos acompanhar essa matéria e tirar todas as dúvidas. Vem com a gente! Então, Dr. Kleber, o que vem a ser biomagnetismo? Onde surgiu e como ele funciona? O biomagnetismo medicinal é uma técnica terapêutica que surgiu com a aplicação de ímãs, que na realidade esses ímãs nós utilizamos na força da energia eletromagnética que compõe esse material que tem o ímã. O biomagnetismo medicinal surgiu com o professor Dr. Isaac Góes Duran, no México, no final da década de 90. Então, é uma técnica nova ainda, falando de recursos terapêuticos que a medicina abrange hoje em dia. Então, o biomagnetismo medicinal é uma técnica atual. E o objetivo maior do biomagnetismo medicinal é proporcionar uma complementação no tratamento das patologias que hoje nós vimos na medicina, de patologias crônicas. E o Dr. Isaac Góes Duran, então, descobriu que nós, seres humanos, funcionamos como verdadeiros hospedeiros, onde várias partes do nosso corpo humano encontram-se micro-organismos, como bactérias, fungos, parasitas e todas outras formas de micro-organismos que hoje estão sendo descobertos pela medicina, principalmente os vírus. Então, o objetivo do biomagnetismo medicinal foi descoberto pelo Dr. Isaac Góes Duran para utilizar essa força das ondas eletromagnéticas que encontra no ímã para colocar sobre o nosso corpo humano as regiões determinadas de cada órgão e eliminar ali os micro-organismos e também curar as disfunções que cada órgão, porventura, vier apresentar. Falando em cura, o que ele cura? Então, o biomagnetismo ele vai trabalhar com as doenças crônicas, ou seja, nós vamos atuar de uma maneira em que as patologias, principalmente de pacientes crônicos, por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico, assim, fibromialgia, artrite, artrose, enxaquecas, muitos tipos de câncer. Hoje nós sabemos que a origem de alguns tipos de câncer, por exemplo, são de origem de micro-organismo. Uma conjunção, por exemplo, de bactérias, fungos e vírus em determinada parte do corpo vai se formar ali uma região onde o corpo humano vai fazer uma reação e vai formar um tumor. Então, muitas vezes o tumor tem como causa a presença de micro-organismos. Então, desta maneira, as ondas eletromagnéticas do ímã vai atuar nessa região e vai eliminar esses micro-organismos, colocando esses micro-organismos para a corrente sanguínea, e o próprio corpo da pessoa, ou seja, a própria pessoa vai eliminar esses micro-organismos através do sangue, através da via hepática, do aparelho digestivo, eliminando assim então a causa da doença. Então o biomagnetismo ele vai atuar na causa. Então muitas vezes os pacientes não sabem a causa da doença. Vai na medicina complementar, na medicina convencional, né? E lógico, é necessária a medicina convencional para todos nós, porque vai atuar no primeiro momento, dando ao paciente aquele que no primeiro momento ele está precisando, né? Um tratamento necessário naquele momento, tratando os sintomas do paciente, mas a causa muitas vezes, nós que eu também atuo na medicina convencional, nós não sabemos tratar ainda. Por exemplo, no biomagnetismo medicinal não existe doença autoimune. A doença autoimune, para nós que trabalhamos com biomagnetismo medicinal, significa que existe uma causa e que o corpo está em busca de ir lá em determinado órgão, em determinada região, numa glândula, e querer eliminar aquela toxina que o micro-organismo está produzindo. Então sempre existe uma causa. E é isso a proposta do biomagnetismo medicinal, é tratar a causa das doenças, principalmente as doenças crônicas. E é verdade, doutor, que tem paciente que chega muitas vezes para ser diagnosticado de uma determinada doença e ele descobre que tem outras que estão surgindo e nesse caso o biomagnetismo médico contribui bastante para a descoberta desse desequilíbrio? Muito bem. É bem comum nós iniciarmos o tratamento de um paciente
de uma determinada doença, ele vem já com o diagnóstico, né? E nós vamos, ao realizar os procedimentos de sessões durante o biomagnetismo, porque o biomagnetismo é tratado com sessões, cada sessão dura em torno mais ou menos de 1h30, e nessas sessões a gente vai descobrindo o quê? Às vezes o mesmo agente que está causando a mesma bactéria ou aquele vírus que causa uma doença, ele poderá já estar provocando uma outra doença. E muitas vezes nós também encontramos em determinadas situações onde o bioorganismo já está atuando em uma outra glândula, por exemplo. O paciente vem trabalhar a sua questão de uma doença, por exemplo, no aparelho gastrointestinal. E nós encontramos, às vezes, uma patologia na tireoide, ou seja, você consegue prevenir já uma doença que, porventura, poderia desencadear uma infecção ou um tumor naquela glândula, por exemplo, que eu citei como a tireoide. Perfeito. Esse tratamento, essa técnica utilizada, pode ser alternado com outros tratamentos? Todos os pacientes que nós atendemos para fazer as sessões de biomagnetismo medicinal, nós sempre os orientamos que o paciente não precisa parar com o tratamento que ele está fazendo. Pelo contrário, até incentivamos que ele continue fazendo o tratamento que ele está fazendo. Seja um procedimento pré-cirúrgico, por exemplo, eu quero fazer uma cirurgia, vou fazer o biomagnetismo para eliminar a bactéria ou o micro-organismo. Então a gente aconselha, vai fazer o procedimento, mas com certeza, se você fizer uma cirurgia depois de uma sessão de biomagnetismo, muitas vezes você vai prevenir uma infecção secundária no pós-operatório. E nós sabemos que muitas vezes o paciente tem uma bactéria dentro da região do corpo e faz uma cirurgia e depois do pós-operatório desenvolve uma infecção. E aí a medicina convencional vai falar que houve uma infecção hospitalar, por exemplo. E não é uma infecção hospitalar. Às vezes é uma consequência daquele micro-organismo que já estava com ele. Então a prevenção também para procedimento cirúrgico é muito importante, porque vai proporcionar uma qualidade de vida, um pós-operatório melhor, por exemplo. Falando do tratamento em si, ele apresenta algum efeito dolorido para o paciente? Não. É tranquilo. É bem tranquilo, a sessão de biomagnetismo é bem tranquilo. Eu sempre comparo assim, comparando com uma sessão, por exemplo, de acupuntura. Em vez de colocarmos agulha, nós vamos colocar no paciente apenas os ímãs, colocando o ímã sobre o paciente, determinadas regiões do corpo. Então é totalmente indolor, o paciente não sente nenhum tipo de trauma. Seria física quântica pura? Então, essa é uma pergunta que todo mundo faz para mim, se nós estamos atuando com a física quântica. A física quântica hoje, ela ampliou muito a sua dimensão de tratamento, não só do ponto de vista também de proporcionar qualidade de vida, às vezes com outros tipos de materiais que provocam efeito de uma onda eletromagnética. Então o biomagnetismo é considerado uma medicina quântica por estarmos trabalhando com a onda eletromagnética emitida por este ímã. Doutor, quantas sessões são necessárias para começar a apresentar resultados? O tratamento do biomagnetismo medicinal sempre é em torno de 4 sessões. A partir da segunda sessão já começa a apresentar o resultado. E esse tratamento é caro? Uma sessão de biomagnetismo hoje está em torno de R$300. Então eu sempre falo para o paciente que o investimento que você está fazendo para você mesmo é um presente que você dá para você para proporcionar qualidade de vida. Porque mesmo aqueles pacientes que já têm problemas crônicos, porque os pacientes chegam assim, doutor, eu vou ficar curado? Não. A gente não pode prometer a cura. Por quê? Eu sempre falo assim, a medicina complementar tem uma fase, todas as medicinas complementares. Nós curamos a doença, mas o doente não. Então nós vamos curar, vamos eliminar aquele micro-organismo, retirar a causa, né? Retirando as toxinas também, vai proporcionar uma qualidade de vida melhor para o paciente. Agora, o quanto tempo que ele já está com essa doença, o quanto que já houve um dano para um órgão, por exemplo, para um fígado, para um intestino, para uma glândula tireoide. Se for tratamento no início e nós eliminarmos o micro-organismo, o órgão se recupera totalmente. Mas se for há muito tempo, às vezes o órgão não se recupera, mas pelo menos a gente vai dar uma qualidade de vida para o paciente para evitar uma futura complicação. Então, o ganho para o paciente sempre existe, porque o biomagnetismo ele não traz nenhum malefício
durante uma sessão, somente benefício. E tem algum tipo de paciente que não pode ser tratado utilizando essa técnica? O Dr. Isaac Góes Duran, ele sempre, inclusive se for ver os vídeos dele, ele vai falar que na quimioterapia não se deve usar as sessões de biomagnetismo. Hoje, com conhecimento, principalmente quando o terapeuta é o médico, nós podemos identificar qual é o tipo de medicamento que o paciente está fazendo a quimioterapia. Então, em alguns casos, eu tenho feito, mesmo o paciente fazendo quimioterapia, o procedimento de biomagnetismo. Mas eu tenho que saber qual é o tipo de medicamento que está sendo usado. Então, a quimioterapia tem que ser usado com muito cuidado, com muito bom senso, porque a maioria dos casos nós não podemos fazer o biomagnetismo enquanto o paciente está fazendo a quimio. E tomar muito cuidado quando o paciente tem marca-passo. Fora isso, as próteses não tem problema nenhum, né? Porque a maioria das próteses, o material que nós usamos nos seres humanos, são de origem de titânio, que não tem nenhuma interação com as ondas eletromagnéticas. Criança pode fazer? Criança pode fazer também. Doutor, há quanto tempo o senhor faz uso dessa terapia em seus pacientes? Como foi que tudo começou nesse caminho? O caminho foi que as pessoas perguntam como que um cirurgião vascular, né? Hoje na clínica eu trabalho com cirurgia vascular e 2 dias eu me dedico exclusivamente ao biomagnetismo medicinal. E o próprio Dr. Góes, quando eu estive fazendo o curso com ele em 2012, então já está em 7 anos que eu faço esse procedimento, ele me perguntou o que o cirurgião vascular está fazendo aqui, né? E o que me levou a isso foi justamente buscar a causa das doenças, porque eu como cirurgião percebo que a maioria dos nossos pacientes nós estamos trabalhando numa consequência. E a medicina em si trabalha também, lógico, auxiliando, tirando as dores, o sofrimento dos seres humanos, esse é o papel do médico, que bom que existe a medicina. Mas o que eu tenho observado nos últimos já 15 anos, que foi quando eu comecei a estudar a física quântica e depois a medicina quântica, eu percebi que a maioria dos pacientes não eram beneficiados com o tratamento que estava sendo realizado. Por quê? Porque estava tratando somente os sintomas. Vai aliviar a dor, o sofrimento alivia, mas o paciente fica com aquela doença eternamente. Então a busca de tratar a causa da doença foi que me levou há 15 anos atrás a começar a estudar física quântica, medicina quântica, procurando saber a causa dessa doença. E dentro da medicina quântica eu descobri, através dos meus estudos, que a melhor técnica da medicina quântica que naquele momento eu me identifiquei foi com o biomagnetismo medicinal. E aí comecei a estudar o biomagnetismo e fui fazer então o curso com o Dr. Isaac Góes Duran no Chile e depois na Califórnia. E trouxe a técnica aqui para Curitiba. O importante nisso daí e que deve passar uma certa tranquilidade, uma dose de otimismo para o paciente é saber que está tratando com o médico, né, doutor? Isso é muito bom, né? O Dr. Isaac Góes, ele faz o curso para terapeutas, ou seja, pessoas que têm conhecimento de anatomia, vários tipos de procedimentos que alguém acha-se capacidade para realizar com conhecimento da anatomia, então fazem esse curso. Por exemplo, dentistas, fisioterapeutas, enfermeiros. O que eu sempre oriento, assim, que quando alguém quiser fazer o curso, que tenha o conhecimento de anatomia, porque o biomagnetismo é todo atuado nos órgãos, nas regiões, nas glândulas. Mas a vantagem que eu vejo de nós que somos médicos, de ter em mãos essa medicina complementar, é o conhecimento que nós temos anatômico e da fisiologia do corpo humano. Então, quando o paciente traz um sintoma para nós, conforme qual é o órgão que está afetado, fica muito mais fácil para eu já pesquisar perante aqueles sintomas, perante aquilo que o paciente está falando, aonde que eu vou pesquisar pontualmente, né, para que eu possa então identificar a causa daquela doença. Então nós que trabalhamos com a medicina, se apropriando dessa técnica, é mais um arsenal terapêutico que nós temos em mãos para poder ajudar os pacientes. Gostaria de agradecer a sua participação. É realmente uma forma didática de explicar e ensinar, né, os caminhos melhores para se obter a plenitude da saúde, que é importante, né? Quando a gente fala de prevenção,
como o ocidental ainda está aquém do que nós desejamos, né? Às vezes busca primeiro tratar a doença quando não precisaria ter a doença. Eu penso assim. Mas de qualquer forma, um grande abraço, doutor, e as suas considerações finais. Suas palavras foram muito importantes, fez eu pensar que eu sempre falo assim que o oriental ele é muito mais voltado para dentro dele, né? Nós ocidentais estamos buscando sempre a causa de algo fora de nós, né? Então o próprio professor Dr. Carl Gustav Jung, que é um psiquiatra que eu admiro muito, estudo muito ultimamente, eu sempre falava que o ocidental sempre quer ir em busca de um comprimidinho, de algo de fora para dentro. Então o que eu gostaria de dizer para todos os nossos pacientes, para as pessoas que já estão em tratamento, é que é importante a busca da medicina convencional, de continuar o nosso tratamento com nossos médicos, mas lembrar que a responsabilidade maior da cura está dentro de nós. Então, é importante tudo que nós estamos fazendo, a medicina convencional, fazer o biomagnetismo, a acupuntura, homeopatia, florais, ou seja, existe um arsenal grande de medicina complementar para todos nós que estamos sofrendo. E por isso que quando o paciente vem para mim tratar da medicina com biomagnetismo, eu sempre falo, continue com o seu tratamento. Mas não esqueça que a verdadeira cura está dentro de você. Então, buscar essa energia, buscar uma melhor qualidade de vida, atividade esportiva, procurar estar mentalmente sempre alegre, com bom humor, ter um bom relacionamento com seu companheiro, com a sua companheira, com os filhos. Né? Entender que a nossa harmonia começa dentro de nós, se expande para dentro do nosso lar, como é bom ter o nosso lar equilibrado, e assim nós vamos estendendo para a nossa comunidade, ou seja, praticando o amor na sua essência, como ele realmente deveria ser colocado e aplicado para todos nós, com o entendimento de realmente estar disposto a amar a tudo que está à nossa volta. E esse amor começa sempre conosco, o verdadeiro amor está dentro de nós. Então, quanto mais eu me amar, quanto mais eu me aceitar, quanto mais eu me perdoar e estar em harmonia comigo mesmo, mais essa cura, essa energia vital que está dentro de nós, e é isso que o biomagnetismo medicinal também procura, além de tratar, é equilibrar essa energia vital que nós temos, fazendo com que eu tenha forças e energia para poder enfrentar tudo que está acontecendo comigo e, acima de tudo, superar e tendo uma vida feliz e com o verdadeiro objetivo de nós estarmos aqui, ou seja, temos o nosso corpo físico o mais tempo possível aqui para que nós possamos atingir a nossa evolução espiritual. Gratidão, doutor.